Bem-vindo, pessoal. A aula de hoje é sobre o modelo dinâmico, onde esse modelo dinâmico avalia três variáveis: o capital de giro, a necessidade de capital de giro e o saldo em tesouraria. Como vimos em outra aula, aí você vai na descrição e veja o modelo clássico de capital de giro, que eu coloquei aqui na nossa tabela à esquerda. A gente vê que a gente tinha condições só de calcular o capital de giro e não mais outras informações. Agora, a gente vai reclassificar este balanço para vê-lo de uma nova ótica. E essa nova ótica vem uma nomenclatura relativamente nova para a gente, dessa nova visão que teremos sobre o modelo dinâmico, reclassificando o balanço, né, que é o modelo Fleury, modelo dinâmico. Então é o seguinte, vamos nos ater a esse exemplo que está todo colorido aqui para a gente identificar algumas coisas. Eu coloquei de amarelo aqui, no lado do ativo, a disponibilidade, lembrando que disponibilidade é o caixa da empresa, físico, é a conta corrente da empresa e alguma aplicação de uma liquidez muito rápida, imediata, um dia, 2 dias, que ela consegue reaver esse dinheiro muito rapidamente. E tenho aqui de amarelo do lado direito no passivo, empréstimos e dividendos. A gente chama essas contas de contas financeiras. Então, tenho ativo financeiro e passivo financeiro. Eu pus aqui embaixo do balanço uma legenda para a gente. Depois de azul, temos as duplicatas e estoques do lado esquerdo. E do lado direito, fornecedores, salários e impostos, tá? Com um asterisco. E esse asterisco para nós significa os impostos sobre as operações, porque os impostos, os tributos sobre o lucro não vai entrar num tipo de conta que nós vamos fazer aqui. Então, a gente, para facilitar o exemplo, todos esses impostos são sobre as operações, tá? IPI, ICMS, ISS, a prestação de serviço, e por aí vai. Bem, então, o azul, o que significa o azul? O azul significa aquelas contas que têm a ver diretamente ou indiretamente com a produção do serviço ou produto que aquela empresa se propôs. Então, ela vende determinado produto, sapato, bolsa, o que você queira pensar aí de exemplo, que estará no estoque, né, reflete no estoque, e esse estoque posteriormente vai ser vendido assim que possível, e aí ele vai virar uma duplicata a receber, que é a conta clientes. Duplicatas a receber ou clientes é a mesma coisa. E do lado passivo, o que contribui para essas operações? Os fornecedores te financiaram, vendendo insumos para você fazer a sua produção, a mão de obra ligado à empresa, principalmente aquela ligada à produção, e esses impostos que é um outro tipo de gasto que tem a ver com as operações, porque é uma exigência legal. Então, a gente chama essas que está marcado de azul de contas cíclicas, que permanentemente estarão circulando, por isso que é o cíclico, na empresa, porque a empresa está sempre vendendo aquele produto e serviço, então isso aí é uma dinâmica circulante, né, no sentido cíclico. E depois vem, mais ou menos aqui de vermelho, as contas que a gente chama de contas de natureza permanente, que são os investimentos, tudo que é imobilizado no lado esquerdo do ativo, que são contas que eu não vou mexer, que eu já montei o Parque Fabril, eu já tenho a sede, eu não pretendo mexer nisso, então são contas de caráter permanente. E do lado do passivo, são os financiamentos de longo prazo, por mais que eu vou pagá-los, normalmente as empresas recontratam um novo financiamento de longo prazo. E o capital próprio, que é o capital dos sócios, dos acionistas, que é representado pelo PL. Ele investe na empresa e depois só vai resgatando os lucros. Por isso que também tem uma natureza permanente. Então, aí está aqui, ativo permanente, ou sinônimo não cíclico, e passivo permanente, ou também não cíclico. A partir dessa reclassificação, com essas cores, eu posso
fazer determinados cálculos. Um deles é o capital de giro de uma ótica diferente. Então, o que eu estou chamando de CDG aqui, que é o capital de giro, eu posso pegar o passivo permanente menos o ativo permanente, que eu vou encontrar o mesmo resultado do método tradicional ou clássico, né? Repare que eu fazendo a comparação de ativo circulante com passivo circulante, que é o capital de giro também, né? Só que eu chamo ele de CCL nesse método tradicional, 80 menos 90 menos 10, que significa exatamente essa diferençazinha aqui entre o passivo circulante e o ativo circulante em termos visuais. E repare que vai dar a mesma coisa do lado de cá também, só que eu estou olhando pelo lado de baixo inferior do balanço. Então, repare que eu vou marcar aqui para vocês que eu peguei 77, que é o passivo permanente aqui do PL, 43 do PNC, e aí subtraio do que é permanente do lado esquerdo, que é o ativo não circulante, né? Que é um ativo permanente nesse conceito novo não cíclico. E aí eu acho o mesmo valor aqui, menos 10, que foi encontrado aqui pelo método tradicional, menos 10. Tá? Menos 10 lá, menos 10, 90, menos 80. Perfeito. Só que o seguinte, a princípio você vai dizer, a empresa não tem capital de giro, está passando aperto. A princípio, sim, deveria estar passando aperto, está com dificuldade. Mas eu não posso olhar somente isso, porque às vezes a empresa tem uma condição peculiar dentro dela, onde que isso é um tema de administração de caixa, que a gente depois vai fazer uma aula específica sobre isso, que a empresa normalmente ela tem vários desembolsos para depois ter um embolso que é o recebimento das suas vendas que os clientes estão pagando, né? Então, normalmente ela desembolsa primeiro para depois pagar. E às vezes pode acontecer algumas empresas que ela consegue inverter essa lógica. Ela recebe primeiro para depois pagar. Esse é um exemplo muito típico de supermercado, tá? Ele paga os seus fornecedores com um prazo bem razoável e ele recebe muito à vista, ou uma vez no cartão. Então, ele consegue inverter, ele recebe primeiro para depois pagar. E aí eu vou comparar o capital de giro encontrado, que no meu exemplo é menos 10, com a necessidade de capital de giro. E a necessidade de capital de giro, NCG, é uma conta que eu faço do ativo cíclico menos o passivo cíclico. Então, são as contas em azul. Então, se eu pegar essas contas em azul aqui, 45 mais 25 menos 60, 20 e 3. O 3 lá do imposto, que tem que ter aquela condição do asterisco, tá bom? Aí eu encontro menos 13 mil. Mas menos é uma coisa ruim. Aqui não. Porque pensem comigo, uma empresa que necessita, suponhamos, de 10 mil. Depois uma outra empresa necessita de 5 mil. Necessitar só de 5 é bem melhor do que necessitar de 10. Aí vem uma empresa que necessita de 0, ou seja, não necessita. É uma melhor do que necessitar de 5 ou de 10. Então, o negativo fica muito melhor. Muito melhor. Então, se está negativo, eu não necessito. Eu não tenho necessidade de capital de giro. Por quê? Porque normalmente eu trabalho com capital de terceiros, eu recebi primeiro para depois pagar minhas obrigações. Então, eu não necessito de ter um capital de giro, um caixa, para circular lá e pagar essas obrigações. Então, deu menos 13, só que agora o menos 13 é uma coisa boa. E aí o reflexo vai ser na tesouraria. O que é tesouraria? Então, são as contas financeiras. É o caixa, no lado esquerdo, os empréstimos de curto prazo e outras contas financeiras que típica são os dividendos, tá? Que é reflexo de um financeiro. E aí eu faço a conta de duas maneiras. Eu posso tirar a prova. Eu comparo, então, ativo financeiro menos passivo financeiro. Então, vou colocar aqui 10 mil
menos 7.000, né? 5 mais 2, dá 3.000. Então, a primeira coisa que é interessante, eu não tenho capital de giro. Então, aparentemente, uma coisa ruim. Mas eu não necessito de capital de giro. Em que magnitude? Em 13.000. Opa, então, reflexo lá no saldo de tesouraria. 3.000 que eu estou de folga. E aí eu posso tirar a prova da seguinte maneira, né? Eu já dei a dica aqui. Eu posso fazer o cálculo da tesouraria de uma maneira muito melhor, que é comparar o que eu tenho com o que eu preciso. Então, o que eu tenho é o capital de giro, o que eu preciso é a necessidade de capital de giro. Então, eu tenho menos 10, mas eu preciso de menos 13, que a gente descobriu que é uma coisa boa. Então, eu tenho uma folga de 3.000 no saldo em tesouraria. Então, este é o resumo da nossa aula da análise dinâmica, trazendo essa abordagem, além do capital de giro, da necessidade do capital de giro e o saldo em tesouraria. E aí a gente pode brincar, você pode brincar aí com os números, né? Faça a sua simulação, monte um balanço para você, coloque aí vários valores e você vai vendo a questão do capital de giro comparado com a necessidade de capital de giro e o reflexo lá no saldo em tesouraria. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje e até a próxima aula. Tchau, tchau!